o quanto que se cobra, né? Porque no Brasil a gente cobra mais ou menos em torno de 1 hora de serviço que se cobra por um diagnóstico aqui no Brasil. E isso dá aí, só pra você ter uma ideia, entre 17 e 35 dólares. Depende, isso aí de 100 a 200 reais. Então depende da oficina, depende de onde é que ela tá, né? E de vários detalhes assim geográficos do público e tal. Mas a gente cobra em torno de 1 hora. Como é que é essa cobrança, Rick, para começar? Como é que é essa cobrança nos Estados Unidos do diagnóstico? Você falou que cobram, mas cobra por hora? Como é que é normalmente? Uma curiosidade da nossa audiência brasileira aqui. Bom, eu acho que a primeira pergunta é quanto a gente cobra. Sorrindo, eu vou dizer, pode cobrar tanto quanto você conseguir ganhar. Porque uma das coisas que a gente tem que parar de pensar é vender tempo. E nós temos que começar a vender a sua experiência, certo? Um tempo atrás, eu estava trabalhando com uma consultora e ela cobrava 15 minutos para diagnóstico. Aí eu disse para ela, mas por que só 15 minutos? Aí ela disse, bom, é o que o reparador levou para fazer. Aí eu disse, não, ele levou 30 anos para saber como fazer em 15 minutos. E você deve cobrar pelos 30 anos. E essa é uma das coisas que eu acho que nós temos que realmente parar de fazer, considerar a questão do tempo. Temos que parar com isso. O que nós recomendamos fazer não é vender tempo de serviço para o cliente, porque isso é muito difícil de fazer. O que nós recomendamos que vocês façam é vender níveis de teste ou de diagnóstico, nível 1, 2 e 3 de diagnóstico. E aí, dependendo de qual é o problema do carro, aí você começa os testes de diagnóstico. Então, assim é mais fácil de vender, é muito simples. No final, lá com o reparador, a gente limita quanto tempo eles vão trabalhar no veículo para cada nível de diagnóstico. Então, dessa forma, a gente consegue ter lucro. Isso Faz é muito sentido? interessante, faz muito sentido, né? Então, por nível de dificuldade, né? Só o reparador, ele conhece, né? Experiente, ele conhece o que é mais difícil, o que é mais fácil de resolver, e ele pode cobrar por níveis. É uma excelente ideia, eu acho que funciona no Brasil também, né? Eu acho que é aquela coisa de conversar com o cliente, relacionamento transparente. Digamos que você tem um código de sensor da posição da borboleta. Eu vou entrar lá no carro, no capô, vou testar o fio, o cabo, tá bem aterrado, aí eu vou dar uma olhada no fio do sinal, aí o resistor tá quebrado, aí eu tenho uma tensão voltando, então um sinal errático voltando para o computador. Isso é super simples de resolver. É um problema no sensor de posição da borboleta. Eu não sei como é que é aí, mas aqui nos Estados Unidos, os fabricantes começaram a dar código nos fios e os roedores estão começando a comer esses fios. Então, a gente tem algumas situações onde você tem o mesmo carro, o mesmo sensor, o mesmo código, mas a gente passa 5 horas tentando descobrir onde está rompido o fio do sensor. Nós temos que entender que cada situação diagnóstica vai ser diferente. Não existe uma coisa que sirva para todos os casos. Então, o nosso diagnóstico de teste de nível 1, o que recomendamos é, se não foi nenhuma outra oficina antes, e se só tem um código de problema, e se acontece o tempo todo, quando eu ligo o carro, já começa, então vamos começar com nível 1. Bom, vocês já tiveram em 2 oficinas antes, e talvez mais de um código, e o problema é intermitente, ou seja, o problema não acontece o tempo todo, mas o código vai aparecer sempre na mesma circunstância. Por exemplo, depois que eu estiver dirigindo 10 minutos, aí aparece o código. Mas é um problema intermitente, então é em nível 2. Agora, se não tem nenhum outro motivo, acontece, sei lá, de forma aleatória, são 2 ou 3 códigos ou mais, ou já esteve em mais de 2 oficinas antes, aí vocês devem começar com o nível 3. Bom, não adianta, se eu tenho um carro que já esteve em 4 oficinas antes, eles já olharam tudo que era mais fácil, né? Mas tem um problema grande acontecendo. E aí que é realmente importante você ter certeza que você tem um recurso para você ter o diagrama elétrico, o esquema elétrico, tudo para ajudá-lo a reparar o carro. E é preciso ter o treinamento também, a capacitação. Para aqueles de vocês que estão ouvindo, eu espero que vocês participem do próximo evento em junho, porque eu estarei lá de novo, será incrível. Vai ser incrível mesmo. Então, é muito legal a ideia do Rick, né, que o diagnóstico deve ser cobrado por níveis, né, defeitos simples nível 1, defeitos intermitentes mais claros, que tem uma rotina, que sempre acontece
no mesmo tempo, na mesma situação nível 2, e defeitos aleatórios ou complexos que já passaram em muitas oficinas nível 3. Muito legal, uma ideia muito clara e muito assertiva. O Maromba vai ler a pergunta do John, vamos lá. Então, a pergunta dele é sobre um desafio da região dele, precificou o diagnóstico e o pessoal, né, os clientes da região não aceitam bem a cobrança, né? Eles não querem pagar pelo diagnóstico. Ah, entendi. Exatamente. Então, Bom, a primeira coisa, John, a primeira coisa que você tem que fazer é que você tem que ter confiança naquilo que você faz, confiança na sua experiência e você tem que entender o valor que você dá. Bom, você pode ter outras oficinas na sua região que talvez não cobrem para fazer diagnóstico. E eu aposto que eles trocam muita peça antes de conseguir encontrar o problema. E é um jeito caro de fazer um reparo, não é? Você estará muito melhor se disser para as pessoas que você sabe o que é um revólver? Então, o diagnóstico com shotgun é quando você abre o capô e sai atirando. Troca tudo onde caiu uma bala. O que é bobagem, é muito caro. O que você tem que fazer é verificar de forma cirúrgica o que, de fato, tem que ser trocado. E o diagnóstico, no final das contas, vai economizar. E aí você vai ter confiança de que o reparo será certo. Mas isso começa com você acreditando em você mesmo e sabendo qual é o seu valor. Nunca peça desculpas pelo seu preço. Tenha orgulho do que você cobra. Isso realmente é importante. Algumas pessoas não vão entender e nem valorizar essa cobrança pelo diagnóstico. Tudo bem, não repare o carro dessa pessoa, repare o de outras pessoas que realmente apreciam o que você faz. Eu acho que isso realmente é o que é importante. Eu acho que nem todo mundo deve ser um cliente, é um ditado que a gente tem aqui. Algumas pessoas não vão valorizar o que você faz. Se for o caso, então, deixe procurar outra oficina. eu acho que é muito válido, né? Você não vai conseguir atender todo mundo.